Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias, eu sou Márcio Paz Barreto e a gente dá início a mais um podcast direto aqui da redação da ABN, trazendo para você sempre uma personalidade, uma autoridade do nosso estado para conversar sobre assuntos relevantes, e você pode participar mandando aí suas perguntas, tirando as dúvidas que você tem sobre o assunto. Então você pode participar, estamos ao vivo em todas as plataformas da Agência Brasil de Notícias, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, e aí você pode compartilhar esse podcast com toda a sua família, com seus amigos, com quem você quiser. Só clicar nesse aviãozinho que está do lado direito aí da live do nosso podcast e aí enviar para os seus amigos, porque o assunto hoje é super importante, super importante. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, o número é o 92, código da área, 994 60 0627, 994 60 0627. Hoje nós vamos falar sobre os crimes que são cometidos com crianças e adolescentes, onde crianças e adolescentes são vítimas, infelizmente, de vários crimes. Um deles que é hediondo na nossa concepção é o crime de estupro de vulneráveis. São casos assim absurdos, assédios, como a gente registrou semana passada, de uma denúncia de um professor que vinha assediando crianças e adolescentes em uma escola estadual localizada no bairro Educandos. E para conversar sobre esse assunto e tirar várias dúvidas, esclarecer sobre esses crimes, esse tema super importante aqui da nossa cidade, a gente recebe a delegada Joyce Coelho, que é a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora Joyce, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite de participar do podcast Papo Reto, viu? Boa tarde, eu agradeço também o convite, a oportunidade. Sempre que a gente pode, é importante e necessário falar sobre esse tema, principalmente para informar e até encorajar muitas denúncias que às vezes ficam silentes, né, e acabam precisando de uma forcinha para que chegue e faça a denúncia e com isso também possa receber a ajuda necessária para superar os crimes que a DEPCA apura. Eles, infelizmente, são crimes que causam danos aí sérios e que quanto mais demora para a gente apurar e para a gente resolver, esses danos podem ser até irreversíveis às vezes para a pessoa. Então, essa é a grande importância da gente estar sempre falando desse tema, que é mais do que nunca necessário, e hoje a gente percebe até uma abertura da sociedade em aceitar falar sobre esse tema, que por muito tempo foi um grande tabu, né, onde evitava-se falar sobre isso, e hoje a gente não só aceita, tolera, como a gente vê uma sociedade participativa que denuncia e que cobra a responsabilização desses autores. Isso é importante. A gente estava conversando agora nos bastidores do meu posicionamento, do meu entendimento de que esses crimes que acontecem com crianças e adolescentes, principalmente estupro, assédio, ele é muito comparado com o crime Maria da Penha, onde a mulher também sofre alguma violência dentro do lar. Só que eu vejo que a diferença é que a gente está falando de um menor, de um incapaz. A mulher muitas vezes não é incapaz, claro, mas a criança ela é totalmente vulnerável, é totalmente incapaz, depende muitas vezes do próprio autor do crime, do criminoso. Exatamente. O crime sexual, estatisticamente falando, ele acontece 73% dos casos dentro do ambiente intrafamiliar, do ambiente familiar. Ou seja, ele é cometido por alguém que é o responsável pela própria proteção daquela criança, ou então ele é cometido por alguém da confiança daquela criança. Ele é uma quebra de confiança. Ele é um crime que a Ouvidoria Nacional fez essa pesquisa esse ano dos direitos humanos, que recebe todas as denúncias do Disque 100. Então, isso também é um empecilho, é um dificultador que essa denúncia chegue até a polícia, porque muitas vezes ele, por ser um crime de âmbito de violência doméstica também, porque ele ocorre na maioria das vezes dentro de casa, o agressor é o responsável pelaquela criança vítima. A mãe daquela criança muitas vezes também sofre algum tipo de violência doméstica, por isso não denuncia o agressor, e aquele ciclo de violência vai se perpetuando com o tempo, até que essa criança
tem a oportunidade de, em outro ambiente, ou na escola, né, ou ela conversando com um coleguinha, ela conte sobre essa violência. Então, essas denúncias, ela, na sua grande maioria, elas chegam por outras portas, né, que a gente chama. E depois de um tempo já também, né? Dificilmente acontece, por exemplo, essa semana houve o primeiro contato, o primeiro estupro, e a pessoa vai lá e faz a denúncia. Geralmente passa anos, né? Exatamente. Agora, com esses períodos de pandemia, tanto em 2020 quanto em 2021, ficou nítido esses números, porque quando se exigia um afastamento social, né? Quando a criança ficou mais tempo dentro de casa, quando ela não foi para o cursinho, não foi para a escola, não foi para a escola de dança, então essa criança ficou presa ali naquele ambiente familiar, e alguns serviços precisaram também parar de funcionar em um período em decorrência aí de todas as medidas, né, contra o coronavírus, e a gente percebeu a diminuição brusca desse registro de ocorrência dos crimes sexuais. Depois, quando as atividades voltaram a normalizar, a gente percebeu um aumento daquela demanda que foi represada naquele período. Então, assim, hoje, apesar de que a gente já melhorou bastante, na pandemia, está atravessando esse período, a gente ainda não conseguiu verificar todos esses crimes que aconteceram durante esse período em que a criança ficou lá. E a gente não é difícil a gente ouvir da boca da própria criança dizer: eu me senti sozinha nesse tempo, não tinha a professora para eu contar, não tinha um coleguinha para contar, e muitas vezes o familiar que ela escolheu para contar achou por bem omitir, achou por bem silenciar por alguma razão. Então, infelizmente, isso é muito comum. Por isso que essa denúncia ela chega por vários canais, ela chega de forma anônima. Em 2021, a Delegacia Especializada já planilhou 1.493, ou seja, quase 1.500 denúncias de Disque 100, que são denúncias que chegam por meio de pessoas que percebem algum tipo de situação. Só do Disque 100 ou só do geral? Do Disque 100. Nós planilhamos, averiguamos 1.500 denúncias já de Disque 100 em 2021. Até setembro. Até o mês de setembro. Então, assim, ano passado foram 1.200 no ano todo, e agora 2021 já 1.500 denúncias até o mês de setembro, ou seja, as pessoas estão se importando, as pessoas estão denunciando mais, as pessoas estão percebendo que esse é um problema seu também, é um problema meu, é um problema de toda a sociedade. A violência contra a criança e adolescente, ela atinge ou de forma direta ou indireta toda a sociedade. Até porque esse é um crime democrático, né, Márcia? É um crime que acontece em qualquer ambiente. Não tem essa de dizer que é culpa da educação, que é falta de educação. Não, é um crime que acontece em qualquer ambiente. Nem de cultura, não é cultural, porque cultura não dói, não machuca, não fere. É um crime hediondo que ele precisa ser duramente combatido todo dia por toda a sociedade. A gente fala de cultura, doutora, e é bom que a gente fale sobre isso, porque tem muitos argumentos, né, de que a pessoa mora no interior, numa área indígena, existe uma cultura onde o menor é prometido pro maior, enfim. Mas isso não existe, isso já está mais do que claro que violência não importa, não tem justificativa, né? E no interior isso ainda é muito complicado de se conviver, principalmente aqui no estado do Amazonas. A gente precisa então trabalhar também para desconstruir esses mitos, essas conceituações de dizer que é cultural, que a gente precisa aceitar, porque não é. A legislação ela é uma só, né, no nosso país, e ela descreve principalmente o estupro de vulnerável como um crime hediondo gravíssimo, né, que atinge aí crianças e adolescentes com menos de 14 anos até 13 anos, 14 anos incompletos, é considerado vulnerável de qualquer natureza, ou seja, não tem capacidade para consentir nenhum tipo de ato sexual. Então é isso que está descrito. Então a gente precisa também desconstruir, né, esses conceitos de dizer que a cultura não é um crime hediondo. A gente verifica muito isso aqui em Manaus, no estado do Amazonas como um todo, que a gente verifica a presença de venezuelanos
né, de venezuelanos de cultura indígena que estão aqui e que por vezes chegam a alegar essa cultura, crianças mas a gente... de 13, 14 anos grávidas, né? Exatamente. Criança de 13, 14 anos grávida e isso entrando só na estatística da gravidez na adolescência. Isso tem que entrar na estatística da gravidez na adolescência e também tem que ser apurado como estupro de vulnerável, como é. Então, assim, considerando que o estrangeiro esteja no nosso território, ele precisa também cumprir a nossa lei. Então, aqui ele vai responder de acordo com a nossa legislação. Esse aumento, eu digo que é um aumento positivo. Não é que tenha um aumento de crimes, né, durante esses anos, até porque a gente está com a estatística lá da delegacia dos 3 anos e a média é praticamente a mesma. Mas não é que tenha aumentado, é que as pessoas estão mais encorajadas, doutora, digamos assim, para fazer esse tipo de denúncia? Eu diria encorajadas e esperançosas. A vítima, ela anseia pela responsabilização do autor do crime. Nos parece às vezes que isso é parte daquele processo de cura que ela precisa passar para ela sair daquele trauma, daquele drama vivenciado. Então, muitas vezes a vítima chega na delegacia após anos de um sofrimento crônico, de um abuso crônico. Então, ela precisa, muitas vezes, da responsabilização e essa responsabilização do encarceramento desse autor, né, como forma até dela se libertar. Então, a gente percebe muito isso e a gente percebe também o aumento dessas denúncias sempre que tem uma ação policial, uma prisão, uma operação em que a sociedade ou a própria vítima enxerga que tem punição. Muito tempo, Márcio, a gente escutava as pessoas dizerem assim, eu não vou denunciar porque não vai dar em nada. Então, a gente acredita que um trabalho também que é conduzido, que é bem feito, quando você verifica que tem responsabilização, que a pessoa que cometeu o crime vai pagar, isso também acaba encorajando outras vítimas para que elas não se calem e denunciem. Isso a senhora está falando porque a senhora também faz uma espécie de atendimento itinerante no interior do estado, onde leva palestra, orientação para as pessoas sobre essa questão da exploração sexual. Sim, na verdade a exploração sexual ela é um outro viés, né, do crime sexual, que ele é diferente do estupro em si, porque a exploração sexual, que ela é a troca, né, do sexo, do ato sexual, por dinheiro, por uma quantia mínima, muitas vezes para a criança lanchar, para a criança maridar, para a criança, né, vestir, para a criança calçar. Então ela acontece muito no estado do Amazonas, essa troca mínima, né? E isso tem uma tendência a ser naturalizado pela sociedade, que acha que porque a vítima está recebendo alguma coisa em troca, aquilo já descaracteriza como vítima e põe nela uma parcela de responsabilidade. Então isso ainda tem que ser bastante trabalhado, bastante falado, né? A nossa dificuldade é muito grande no interior do estado. Logística, principalmente. A logística, as nossas grandes dimensões, né? Geográficas mesmo, e a chegada da informação, né? Quando a gente chega no município, muitas vezes as pessoas não têm noção daquilo, né, que acontece e naturaliza aquele fato, ou seja, acha que aquilo é normal, acha que aquele crime é um crime normal. Então a gente precisa trabalhar bastante também a informação. Eu acho que a educação nesse sentido, ela vai produzir bastante frutos para o futuro, né? Para que um dia a gente possa olhar para a exploração sexual com o mesmo ranço, né? Com a mesma raiva que a gente tem de ver uma criança pequena sendo abusada sexualmente, estuprada, violentada, e isso ainda é encarado, ainda é enxergado de maneira diferente. As pessoas tendem a olhar para a exploração sexual com mais preconceito, né? Quando na verdade é um crime hediondo também, tal qual o estupro de vulnerável. A senhora falou da importância dessa orientação para as pessoas, né? Porque tem dados, né, que após essas palestras o número de ocorrências aumenta, de registros de ocorrências aumentam. Exatamente, a Secretaria de Segurança, em determinada ocasião,
realizava palestras, né, antes do período de pandemia, e isso a gente via na prática, que após você ir até uma escola, ou seja, na periferia daqui, ou no município aqui perto da região, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, a gente tinha um boom de denúncias após aquelas palestras. As crianças eram incentivadas a contar, a denunciar. Muitas vezes a gente, dentro da sala de aula, já conseguia identificar visualmente no olhinho daquela criança que ela queria te contar alguma coisa, que aquilo tinha acontecido com ela. Tem essa técnica, o pessoal da DEPCA mesmo? Assim, com certeza. De ter essa percepção na hora do olhar? Com certeza. A criança já olha para você, ela quer te falar alguma coisa, e aí ela já vem com aquela pergunta e chega perto e diz: tia, o meu padrasto, ele pode fazer isso que a senhora falou? Pode. Então, assim, você já vai, que a criança já vai querendo contar. Então, é muito importante a orientação. Eu costumo dizer, Márcio, que a prevenção que funciona é a orientação sexual mesmo. Não tem como a gente esconder essas informações da criança. Claro que precisamos obedecer à faixa etária da criança, né, no seu desenvolvimento normal. A criança tem direito constitucional também ao seu desenvolvimento sexual saudável, e que para isso ela precisa ser orientada nesse sentido, né, pela família, pela escola. O ECA já diz que todos nós somos corresponsáveis nessa proteção da criança e do adolescente. Então, desde pequeno, se uma criança é orientada que tem determinada parte do seu corpo que não pode ser tocada por um estranho, no momento que acontecer, essa criança vai chegar em casa e vai contar. Se, por outro lado, aqueles pais tratam esse assunto como tabu, não conversam com a criança, essa criança é mais propícia de guardar esse segredo, né? O segredo, ele é uma tática do agressor, do abusador. Ele usa a sua maturidade, né? Superioridade etária, né? Emocional, para induzir aquela criança a guardar aquele segredo, dizer: olha, se você contar isso para o papai e para a mamãe, ela vai te bater. E aí a criança não teve aquele diálogo e a confiança com aquela criança, vai acreditar naquela pessoa. Então é muito importante que o pai, a mãe, que o responsável tenha esse diálogo com seus filhos, né? Alertando sobre os perigos, e hoje principalmente sobre os perigos que eles podem encontrar na internet também, que é um campo aí fértil, né, para crimes sexuais que trazem... A senhora estava falando, né, que são os crimes cibernéticos, o estupro virtual já é realidade. Já existe, já teve condenação no Rio Grande do Sul de estupro virtual, né, quando por existem jogos que possibilitam interação, né, então quando a pessoa comandou a criança, né, através de uma conversa virtualmente, e essa criança se tocou, essa criança ela acabou inserindo algum tipo de objeto nela própria, obedecendo ordem desse autor adulto. Então, existe também a manipulação daquela criança para que ela se fotografe e mande, né, os nudes, as fotos das fotos íntimas. Isso já é caracterizado um estupro virtual. Existem vários tipos de crimes que podem ser caracterizados. Tem o compartilhamento, a produção dessa cena. Então, tudo isso, Márcio, esses crimes, eles alimentam redes inteiras de pedofilia. Elas vivem disso, desse compartilhamento, redes inclusive internacionais, que são rentáveis para esses criminosos, porque aí acabam induzindo, cooptando crianças e adolescentes para que, além de serem exploradas, de serem abusadas sexualmente, acabam também propiciando a venda dessas imagens, né, para alimentar esse tipo de rede. É mais difícil, é mais complexo apurar e investigar um crime cibernético como esse, doutora? Ou não? É bem mais complicado. A vítima, muitas vezes, ela tem vergonha. Quando a vítima procura a delegacia, é porque ela já está sendo chantageada a produzir mais e mais imagens pornográficas, né? Então a gente orienta da mesma forma que existem mulheres adultas que passam por esse problema após muitas vezes terminar o relacionamento e serem ameaçadas, chantageadas. Existe também no namoro adolescente. A legislação, ela permite que a partir dos 14 anos o adolescente ele já tenha capacidade para namorar, né? Para namorar ali na adolescência. E às vezes acontece de ter essa troca,
né, também, e que depois, uma vez essa imagem na rede, é muito difícil a gente controlar. Então, quando a vítima chega pra gente, às vezes ela já está sendo chantageada a produzir mais e mais imagens pornográficas, sob pena de ser divulgado e dela ter o rosto divulgado. Então, esse é um crime que atinge muito adolescentes, né, na sua grande maioria, e quando eles chegam pra gente já estão traumatizados, já apresentam danos secundários, que a gente chama desse abuso, já estão se automutilando, já estão com ideação suicida, desse sofrimento de ter sido vítima de um crime sexual e ainda está sendo chantageado a praticar cada vez mais, né, para não ter a sua identidade, vamos dizer, naqueles nudes revelados. A senhora falou da importância dos pais estarem sempre ali acompanhando a educação, a orientação sexual, mas a gente tem uma outra realidade também, que são pais que não têm esse tipo de cuidado com o menor, com criança, e eles acabam sendo cooptados pelo crime, né, pelo tráfico de drogas, e muitas vezes essas crianças acabam entrando no mundo da prostituição, mas não deixa de ser um crime contra um menor. Com certeza. Tem muitas crianças aí, meninas se oferecendo mesmo, né, na internet, nas ruas, e isso acaba é um outro lado da moeda, né, onde a criança deixa de ser inocente, mas de certa forma ela acaba sendo iludida. A gente, no contexto de rede de proteção, a gente sempre afirma e repete a frase de que a criança ou adolescente, ela não se prostitui, ela foi prostituída por alguém, por algum adulto que é o único responsável em algum momento, né? Então tem crianças, claro, que não tem essa base estrutural familiar, né, que orientou, que avisou, que educou nesse sentido, principalmente crianças aí que estão na rua, né? Crianças que estão mendigando, claro que elas estão ali propícias a todo tipo de exploração, desde a exploração do trabalho infantil, até de ser cooptada para o tráfico, né? Até de ser agenciada para a exploração sexual. Alguém vai querer usar aquela criança para ganhar dinheiro, né? Explorando sexualmente aquela criança, até para que ela vai ser mais fácil dela ser traficada para outro estado ou até, quiçá, para outro país para ser explorada sexualmente. Então, a criança que está na rua, que está sem uma base familiar sólida, com certeza ela é muito mais vulnerável, porque ela está ali vulnerável a qualquer tipo de outro crime, né, que ela possa ser cooptada. Doutora, essa rede de proteção que a senhora fala hoje, a senhora acredita que está bem consolidada ou precisa de mais apoio, ou sei lá, de um governo federal, talvez alguns ajustes do governo estadual, municipal, fazer um trabalho conjunto? Como é que está a sua visão em relação à estrutura e o apoio em prol da criança e do adolescente? Olha, mas o estado do Amazonas, ele possui uma rede de proteção forte. Eu diria a você que aqui temos órgãos e entidades, né, especialmente entidades de sociedade civil que se comprometem, né, e acabam também cobrando, né, a realização, né, a concretização, né, isso é importante, das leis, né, que garantem aí tem conhecimento das leis. Exatamente, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Não é perfeito, nunca é, a gente precisa estar sempre evoluindo, caminhando, no sentido de garantir, de efetivar, né? Porque se fosse perfeito, o ECA há mais de 30 anos já disse que a criança era prioridade integral, e hoje a gente ainda vê que falta muito para a criança ser prioridade, para ela ter atenção integral. Então o Amazonas é um estado que é reconhecidamente no âmbito nacional, que tem uma rede de proteção forte, mas essa rede ela precisa ser reconhecida e fortalecida todo dia, né? Reparo, né? Exatamente. Precisa de reparo. Ela precisa ser reconhecida, ser fortalecida, ela precisa de engajamento de todos os poderes do estado, federal, estadual, municipal, para que a gente possa efetivar esses direitos. Agora mesmo, amanhã, a gente vai estar inaugurando na DEPCA uma sala de depoimento especial, que é uma lei
que vem em vigor já desde 2018, foi em 2017 que essa lei foi editada, começou a vigorar em abril de 2018, e agora a gente inaugura essa sala que visa a colheita de um depoimento sem dano. O que é um depoimento sem dano? A pessoa, a criança ou adolescente, ela sofria muito na hora de dar o seu depoimento. Exposição, né? Muita exposição, causava dor, revivia todo aquele sofrimento. E ela sempre foi obrigada a repetir isso em vários locais que ela andou, né? Se ela andava no IML, se ela andava no hospital, porque a gente tem um protocolo que essa vítima ela é encaminhada para a rede hospitalar que atende violência sexual. Então, o objetivo dessa lei é efetivar, é garantir esse direito de que ela não seja revitimizada, de que ela não seja obrigada a repetir essa violência. Tantas vezes ela acabava se esgotando e nem querendo a continuidade daquele processo, de tantas vezes que ela tinha que repetir relatar, né? E sofrer, né, tudo de novo. Então a gente está inaugurando esse espaço. Esse depoimento ele vai ser gravado em áudio e vídeo, para que os profissionais, ou no decorrer do processo que se precise ouvir aquele fato, a gente tenha aquela mídia e com isso evite o sofrimento repetidamente daquela vítima. A vítima então vai fazer um depoimento apenas e aí compartilhar com as autoridades, né? O ideal é que seja um depoimento, no máximo 2, um em nível de polícia judiciária e outro no depoimento lá na justiça. Mas existe também a antecipação da prova, que pode ser um só depoimento para todo o processo, que é o que evita, né, mais ainda os danos da vítima. Então, a gente está já gravando alguns depoimentos em caráter experimental, né, até que se tenha um ritmo, né, com profissionais capacitados para isso. O técnico que faz esse depoimento, que lida diretamente com a escuta especializada da vítima, é um técnico que passou por uma capacitação, né? No nosso caso, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, nós estamos com uma equipe de psicólogas que passaram por uma capacitação fornecida pelo Tribunal de Justiça. Então, elas estão aptas a a fazer a coleta desse depoimento. E acolher também a vítima, que é o principal, né? O acolhimento da vítima e dos familiares da vítima é um dos principais ingredientes para esse processo dar certo, né? A vítima ela não vai passear na delegacia, principalmente na época que mais de 70% dos crimes são crimes sexuais. Ela chega ali destruída, machucada, né? Então o acolhimento ele é muito importante. Às vezes um acolhimento mal feito ou não feito, ele vai gerar que aquela vítima nunca mais retorne ali, que aquela vítima não atenda mais o chamamento da justiça. As pessoas estão perguntando justamente sobre isso na internet, ó. Oi, doutora, como identificar os sinais de que uma criança está sendo abusada? Bom, A senhora já tem experiência, que no olhar a senhora já identifica muitas vezes, né? Mas, por exemplo, um vizinho que também é comum, ali com o comportamento da criança para se identificar esse tipo de situação? O corpo fala, né? Quando a boca se cala, o próprio corpo fala. Então existem vários sinais que a vítima, principalmente de abuso sexual, ela dá. Ela grita, nem que seja em silêncio. A gente já encontrou diversos sinais. Crianças de tenra idade que desenham, por exemplo, acabam desenhando cenas sexuais, situações que com certeza foram apresentadas para aquela criança por uma pessoa adulta que ou estava abusando daquela criança, estava favorecendo esse abuso. Então, crianças falam, adolescentes se rebelam. Muitas vezes as pessoas negligenciam esses sinais achando que tá rebelde, é só uma fase que vai passar. Ou tá tímida, é o jeito dela. De repente é um excelente aluno na escola, de uma hora para outra o rendimento escolar caiu abruptamente, aquela criança não quer mais voltar para a escola, está acontecendo alguma coisa. Então todos esses sinais eles devem acender uma luz mesmo e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa, eu preciso me encorajar, porque o pai, a mãe, o responsável, ele tem que ter coragem também, porque não é fácil. Você descobrir um crime desse dentro da sua família, ele não abala a sua vítima, ele abala toda a estrutura familiar.
E é mudança de comportamento, isso é fato, né, doutora? Mudança de comportamento. É. Mudou o comportamento, está acontecendo. Criança extrovertida, de repente está introvertida, né? Criança que gostava de ir para casa daquele tio e não quer mais. Então, é bom que se estabeleça esse canal, essa conversa de confiança mesmo, e diga, olha, você pode confiar na mamãe, no papai, o que está acontecendo, que pode ser que você descubra alguma coisa, se não for, ótimo, mas se for, esse dano pode ser minimizado quanto antes for descoberto. Olha, doutora, tem mais gente participando aqui do nosso podcast. Beatriz, acho que é Beatriz, né? É Beatriz Coelho, né? Beatriz Coelho, já participei de um seminário do IACAS, que a doutora participou, e foi um divisor de águas. Eu tento sensibilizar a Secretaria de Saúde Iranduba, acho que é de Iranduba ela, hein? Em relação ao cuidado desses vulneráveis. Fiquei apaixonado pelo trabalho da sua equipe. Está falando para a senhora aqui, viu? A Beatriz. Obrigada. Lá de Iranduba, que adorou o seminário lá do IACAS. São esses trabalhos que vocês fazem de palestras, orientação para a população no interior do estado? Sim, o IACAS trabalha, eles têm um projeto que é o Instituto de Assistência Santo Antônio, localizado no bairro Santo Antônio aqui, e eles têm um projeto chamado Mobilizar e Agir. Esse projeto, ele trabalha palestras, né, sobre abuso e exploração sexual no interior do estado do Amazonas, levando essa conscientização para aquela população local e também levando essa consciência de rede de proteção, que cada localidade, Márcio, tem que criar sua própria rede de proteção. Nem todos os municípios vão ter a estrutura que a gente tem aqui em Manaus, mas nem por isso vão deixar as crianças aí à mercê da sorte. Então, você tem que criar no seu município a sua rede de proteção. Então, é nisso que a gente trabalha quando a gente vai no interior, é para explicar para aquelas pessoas, desde o pessoal da saúde, da segurança, que eles podem ter a rede de proteção local e com isso eles podem também realizar um bom trabalho na proteção, na denúncia, na repressão e na responsabilização, principalmente, desses crimes sexuais. A gente está falando de crimes sexuais, de estupro de vulnerável, de assédio, né, doutora? Mas tem outros crimes também, né? Tem ato obsceno, tem vários outros crimes que vocês levam ao conhecimento da população nessas palestras. Sim, exatamente. A importunação sexual, que recentemente, né, virou um crime sujeito a flagrante, é também bastante comum na delegacia, né? Assédio, a gente recentemente recebeu aí a denúncia de assédio na escola, né? Eu fiz esse atendimento, né, pessoalmente na delegacia, o inquérito foi instaurado. Inicialmente ele está tipificado como importunação sexual e também como estupro de vulnerável por conta dos relatos das vítimas, né? Isso é muito importante que seja denunciado. E a gente explica, Márcio, e muitas vezes, por falta de informação, às vezes aquela denúncia não chegou até a delegacia. Em conversa com uma das mães, ela falou o seguinte: mas aí eu fui até a escola, eu contei que aquele professor tinha assediado a minha filha, tinha importunado sexualmente, e ela disse que ele tinha sido afastado e já estava punido. E aí você diz que existem vários tipos de punições e várias esferas, que a punição administrativa é uma, mas que ele precisa ser punido na esfera criminal. Que uma não impede a outra e nem dificulta, muito pelo contrário, tem que andar junto, né? Claro que ele precisa ser afastado, é uma responsabilização, é uma providência imediata, né? Até para a gente ter uma noção de quantas vítimas não passaram, né, pelaquela situação, mas esse fato precisa ser denunciado na delegacia. Esse professor já foi ouvido, doutora? Pronto, essa semana nós finalizamos as oitivas com as vítimas. A nossa principal preocupação é essa escuta, e elas já entraram já no sistema, obedecendo a Lei 13.431, foram ouvidos em depoimento especial. Soubemos que tem outras vítimas, então assim, antes dele ser ouvido, dele ser chamado, a gente precisa ouvir, né, todas essas vítimas. Então a gente ainda está esperando a oitiva de uma outra vítima,
E aí a gente vai dar seguimento sim a esse procedimento e esperando também que se tiver mais vítimas que compareçam à delegacia, eu sempre digo, a gente não faz denúncia, pessoal, tá bom, a gente desabafa em rede social, mas a denúncia ela precisa ser feita lá na delegacia. Tem que ser formal. Tem que chegar lá, formalizar a denúncia. Muitas vezes as pessoas desabafam na rede social e não chegam até a delegacia. Então, corretíssimo essas mães que procuraram a delegacia, formalizaram a denúncia e que agora o inquérito está instaurado. Nesse inquérito, doutora, quantas vítimas até agora a senhora já ouviu ou ele está sendo acusado de quantas? Formalmente 4 vítimas, né, por enquanto, mas a gente tem notícia que tem mais vítimas. Inclusive eu orientei nesse dia as mães que estavam lá que se elas soubessem que tivesse mais vítimas, que comparecessem para que a gente pudesse juntar todas no mesmo procedimento, já que é um mesmo contexto, né, e um mesmo autor. Mesmo autor, né? Tá certo. Não corre risco dele fugir não, né? Corre, né? Mas será responsabilizado, com certeza. Existem provas contundentes, né? Porque a gente teve até, a gente fez a reportagem e os alunos foram para as ruas mesmo, fazer manifestação, fazer protesto em relação a isso, porque eu acho que já está rotineiro, já estava rotineiro e insuportável por parte de toda a classe, né? Então teve esse manifesto, esse protesto, né? E a gente vai até acompanhar, né, Camila? A gente vai acompanhar esse caso, porque é um caso grave. Como a senhora falou, é importante que as vítimas possam ir até a DEPCA com segurança, né, com restrição, porque na maioria dos casos há essa preocupação, eu vou me expor, não vou. Sim. Mas é importante ir, inclusive a senhora falou agora da nova estrutura que tem, então pode ir de forma segura, vai ser bem recebido, de forma até mesmo para que não se exponha, né? Exatamente, é até uma previsão legal, né? A criança ou adolescente não pode ser exposto, né? Tem que ter o seu direito de denunciar e participar da maneira mais legal, né, desse momento, e também de ser encaminhado para a rede de proteção, para assistência psicológica, para assistência médica, né? Por isso que a gente tem que ouvir cada uma para ver o que a gente vai fazer em cada caso concreto. Doutora, a senhora já está há pouco mais de 3 anos à frente da delegacia. Eu queria que a senhora falasse de algumas operações que marcaram essa sua passagem. A senhora já vem, né, desde o Ministério Público, estava falando, desde o Ministério Público acompanhando esses casos, mas o que mais chamou a atenção para a senhora? Qual foi uma operação essa operação, Márcio, foi a que eu realmente vai ficar marcado na história? Olha, nós tivemos muitas prisões importantes e creio que ainda vamos ter, porque é um trabalho que não para, né, que não pode parar. Não pode parar. Né, mas a gente tem uma proposta, como eu já tinha falado no início, de sempre falar bastante da exploração sexual. Então, em 2018, eu acho que um dos primeiros casos que eu atuei com a minha equipe foi a prisão de um empresário que estava no motel com uma adolescente que tinha sido agenciada pela tia. Então, foi muito significativo no sentido de mostrar para a sociedade, né? Muitas vezes as pessoas têm um preconceito ou um entendimento de que só quem comete esses crimes é o pessoal da periferia, né? É o pessoal da Zona Leste. Claro, que o diga. Né? Então a gente provou com esse caso que não é assim, e a gente provou que ele foi responsabilizado à altura, né? Sofreu uma condenação alta, todo um trabalho também do Ministério Público e do Poder Judiciário nesse sentido. Né? Então foi uma prisão muito importante. Então esse tipo de prisão que a gente mostra que a justiça realmente ela existe e a lei é para todo mundo, né? A lei realmente ela precisa atingir todo mundo de uma maneira igual. Eu imagino que a senhora esteja falando desse caso, porque eu também acompanhei esse caso, e na maioria das vezes as pessoas falam justamente isso, né? Entendem que tem dinheiro, então pode comprar, pode se safar. E não é bem assim. Depende de quem está à frente do processo. Não tem que ser assim, de maneira alguma. Não tem que ser assim. Muitas vezes eu respondo essa pergunta, qual é a área? As pessoas querem como resposta que seja uma questão mesmo de falta de condições financeiras, de falta de estudo, mas não é. Esses crimes, se a gente bate na tecla, são crimes democráticos. Tanto é que a gente vê médicos cometendo, né?
pessoas, né, cometendo esse tipo de crime, pessoas que têm estudo, né? Então isso não tem nada a ver. Então, da mesma forma, precisam ser responsabilizados com o mesmo rigor, né? Até para que sirva de exemplo, né? Saber que tem justiça e que a justiça não pode fechar os olhos para ninguém. Doutora, tem mais uma pergunta chegando aqui, é a Fabrícia, está perguntando: doutora Joyce, o Estado faz algum acompanhamento à criança e ao adolescente para superar esse trauma? Bom, nós oferecemos na delegacia o primeiro atendimento e nós encaminhamos para a rede estadual. Nós encaminhamos essa criança, esse adolescente vítima de violência sexual para o CREAS, né, que deve fazer esse acompanhamento. Então, assim, tem a obrigação, sim, de fazer o acompanhamento, né, até porque a gente, entendendo que a criança e o adolescente são sujeitos de direito que estão desenvolvendo ainda seu corpo físico, a sua personalidade, eles precisam desse acompanhamento até para que possam ter um desenvolvimento mais natural possível, já que foi violado de alguma maneira, já que foi interrompido, né, que ele teve muitas vezes a sua inocência roubada, né, naquele ato de violência. Então ele já não tem mais o seu direito ao seu desenvolvimento regular, né? Então ele precisa dessa ajuda, ele precisa desse auxílio, que é obrigação do Estado, sim, fornecer esse acompanhamento para a criança e adolescente volte e consiga ter pelo menos uma vida normal dali para frente. Olha, eu sou fã do seu trabalho, não é porque a senhora está aqui na minha frente não, mas eu sou fã do seu trabalho, porque, como eu falei anteriormente, eu tenho uma veia policial, né? Eu tenho familiares que são policiais, já acompanhei muito, né? Inclusive falei para a senhora da época da doutora Linda Gláucia, né? E eu comparo a senhora com a doutora Débora Mafra, que cuida das mulheres, e a senhora cuida das crianças, né? E tem que ser pulso firme mesmo, porque criminoso não tem vez na sociedade. Eu penso assim, pode ser ressocializado? Pode, mas aí é um longo processo. Mas naquele primeiro momento tem que ser responsabilizado, tem que pagar pelo crime e a vítima tem que ser amparada. E a senhora faz bem esse papel. Parabéns. Até porque não é só o trabalho em relação a crimes como estupro de vulnerável. A gente fala também de tráfico de crianças, a gente fala de crianças que são sequestradas e somem. A gente estava falando do caso aqui que ficou bastante conhecido na região, que foi o da Sararuana, né? E como é que é lidar com esse outro tipo de crime dentro da delegacia? A parte dos desaparecidos é uma parte bem complicada, né? Lidar com desaparecidos, eu confesso para você que ele mexe muito, né? Porque o desaparecido, principalmente o enigmático, a gente chama aquele que desapareceu e que a gente não tem pista e que não sabe o que aconteceu, como o caso da Sararuana. Então eu imagino que a família nunca pôde descansar, né? Então é bastante complicado. É uma investigação que ela fica ali latente, ela nunca acaba esperando um fato acontecer, o indício, né? Uma prova que possa reviver aquilo tudo, mas claro que cada vez, quanto mais o tempo passa, vai ficando mais difícil, né, de se dar essa resposta. Então, assim, é muito delicado lidar com casos de desaparecimento, em que pese que a maioria dos 95% dos desaparecimentos registrados na DEPCA são casos de situações de adolescentes que abandonam o lar por algum motivo, conflito familiar. Às vezes até mesmo violência, né? Exatamente. Por isso que a nossa recomendação é sempre retornar para que a gente possa ouvir daquele adolescente o que fez sair de casa, né? Muitas vezes até motivado por um crime que ele foi vítima ali dentro, para que a gente possa fazer essa apreciação e, se for o caso, ali mesmo já registrar o boletim de ocorrência e instaurar o procedimento policial. Ou então, às vezes, até encaminhar também para uma outra delegacia, que é o caso quando o pai é negligente ou a mãe é negligente, também responde pelo crime de abandono, né? Responde sim. A DEPCA, mais de 73% são de crimes sexuais, mas também nós temos muitos casos de abandono de incapaz, abandono intelectual, quando não se coloca a criança na idade escolar na escola, por negligência mesmo.
Lesão corporal em violência doméstica é um crime muito comum na DEPCA também. Aquele castigo que ultrapassou, né, todos os limites e acaba lesionando fisicamente o filho, o enteado, o sobrinho. Então nós temos muitos casos também de maus tratos e lesão corporal em âmbito de violência doméstica. Hoje, qual é a principal orientação que a senhora tem para os responsáveis dessas crianças? Um alerta? O que hoje lhe motiva a ir no interior do estado levar essa informação tão importante para os pais e responsáveis? Orientar no sentido do diálogo mesmo, né? Do diálogo, abrir essa porta, né? Com o filho, com a filha, com o sobrinho, para que ele possa ter a confiança de relatar alguma coisa. A gente costuma dizer que todas as causas, Márcio, elas são a causa da mulher, uma causa louvável, a causa da criança, a causa do idoso, mas a criança, ela precisa de um porta-voz. Ela não pode, muitas vezes uma criança de 4 anos, ela não tem como ela pegar o telefone e fazer uma denúncia. Isso é um absurdo, doutor. Ela não tem como ir sozinha até a delegacia. Quando tem caso de criança de 4, 3 anos sendo estuprada, e aí a gente fala da violência física, isso é um absurdo. É um absurdo. Eu sinceramente, eu já vi casos assim na sua delegacia e eu sou humano. É difícil lidar com um caso como esse. Eu imagino a preparação que vocês têm lá dentro da delegacia para acompanhar casos como esse. Crianças muitas vezes de colo. E tem outro complicador, né, Márcio? Porque considerando que a maioria desse autor, desse abusador, ele é o ente familiar, a criança está em conflito. Ao mesmo tempo em que ela quer se ver livre daquele crime, daquele sofrimento, ela também, às vezes, tem carinho, tem amor pelaquela pessoa que a agressou. Então, por isso que a importância desse acompanhamento psicológico sério, contínuo, para que ela possa se recuperar, né? Muitas vezes a gente vê crianças que denunciam no primeiro momento e no segundo momento elas estão preocupadas com a mãe ou com o pai. E isso é natural. Porque lá dentro da casa o pai vai dizer, vai ser também preso, vai sair da gente, não vai mais viver com a gente. E aí a pressão psicológica. Exatamente. Então é um crime bastante complexo. Então a causa da criança, ela pega muito nesse sentido de que a criança, ela precisa sim que todo mundo se comprometa, né? Que todo mundo tenha essa noção de que eu pertenço à rede de proteção. Eu também posso ajudar, eu também posso denunciar. Se eu estou vendo que tem uma criança ali de 5 anos, essa criança tem algum indício de algum tipo de violência. Se eu não faço isso, ela não vai fazer por si só. Ela vai continuar ali naquele calvário por muito tempo, né? Então ela precisa de um porta-voz e todo mundo pode ser o porta-voz de uma criança que está sofrendo violência. Olha, tem uma pergunta também aqui do João Marcelo. Doutor, o que fazer em caso de desaparecimento de crianças, adolescentes com algum tipo de transtorno mental? Bom, eu acredito que segue o protocolo de desaparecimento, né? Que é o registro imediato. A gente precisa parar com essa história de 24 horas, 48 horas, isso não existe. Se alguma coisa fugiu do normal, se aquele adolescente rotina, né? Voltava, né, naquele horário e não chegou, e se você que é pai ou mãe desconfia, pode registrar, pode comparecer até a delegacia registrar. Isso precisa ser divulgado o mais rápido possível. Até em casos mesmo que o adolescente foge, ou porque teve um conflito familiar, ou porque está naquela fase mesmo, que existe também, a gente consegue que ele retorne para casa com essa divulgação, até porque ninguém quer se complicar com o adolescente, né, na sua casa. Quem acolheu esse adolescente vai entregar. Então é importante que esse boletim seja feito de imediato, é importante que seja divulgada essa imagem de imediato, e em caso de desaparecimento, quanto mais divulgação, melhor. Já é o contrário de quando a gente fala de crimes sexuais, que a gente precisa de todo o sigilo até para a gente proteger a identidade daquela vítima, para que ela não seja exposta. No caso do desaparecimento, quanto mais divulgação, melhor, para que a gente possa localizar. Doutora, a gente está chegando ao fim do ano. E existe alguma programação de
desse período de operação? A gente está vindo aí de um retorno às festas, né, na cidade. Viemos aí de um Boi Manaus, e a gente sabe que muitas vezes tem operações em prol de se fazer uma fiscalização, ver se tem criança ali no meio, trabalhando, frequentando, nessa questão da rede de proteção. Como é que está a programação da DEPCA agora para o fim desse ano, para o ano que vem? Essas fiscalizações, elas sempre existiram, né, no âmbito até mesmo da Secretaria de Segurança. Essa questão da pandemia, ela modificou muito, né? Existe essa fiscalização em torno da informação sobre a exploração sexual, principalmente em períodos de boi, de carnaval. Então, mas não existe operação nesse sentido planejada, até porque as coisas estão se normalizando agora. E as operações policiais a gente prefere deixar em sigilo mesmo, para quando a gente aparecer só de manhã, a gente bate em alguma porta. E dá certo. Para dar o nosso recado e para responsabilizar e para dizer para aquele autor e para os outros que não vão ficar impunes. Existe algum período assim de maior incidência, doutora? Não. Desses crimes? Não existe o período de incidência, não. Como eu já te disse, em alguns momentos que ficaram represados e voltam depois, vítimas também que passam anos até se encorajar a falar. Tem pessoas adultas que dizem, olha, quando eu tinha 8 anos eu fui vítima de abuso sexual e nem me dei conta que tinha sido vítima de abuso sexual. Então isso daí também existe muito, é bastante comum esse relato. E a DEPCA também, apesar de a pessoa já ser adulta, se for estupro de vulnerável, é da atribuição da delegacia e a gente faz o procedimento também. Com todas essas orientações que a senhora deu, ainda existem pessoas que procuram muitas vezes a DEPCA achando que, por exemplo, teve um caso que aconteceu de um menor, né, de um adolescente de 16 anos, onde ele estuprou aí dois irmãos menores, né? Como é que é esse procedimento? Como proceder e orientar os responsáveis nesse caso? A atribuição da DEPCA é na apuração quando o autor é adulto, né, que é maior, tem a responsabilidade penal já total. Quando a gente esbarra numa investigação em que aquele autor daquele crime, porque o adolescente ele também comete um ato infracional análogo ao crime, né? Então, quando a gente esbarra nessa autoria de adolescente, a gente deve encaminhar esse procedimento para a delegacia especializada, que é a DEAI, que é a Delegacia de Atos Infracionais, que tem um procedimento que é regido por lei, né? Que é especial, é um rito especial pro adolescente. O adolescente também ele é sujeito de direitos na legislação protetiva e ele precisa, os atos contra ele são apurados na delegacia, que tem todo um rito que é descrito em lei, com a participação do Ministério Público, do Judiciário. Então, em que pese a vítima seja criança ou adolescente, se o autor for adolescente, esse procedimento é feito pela Delegacia de Atos Infracionais. E quando maior, se for o caso, responde Se for depois. maior, se o movimento for contrário, a DEAI estiver realizando uma investigação e verificar que aquele autor daquele crime é uma pessoa adulta, esse procedimento é encaminhado para a DEPCA, né, considerando toda a atenção. A especialidade da DEPCA é em relação à atenção à vítima, à pessoa da vítima, né, a criança e adolescente que precisa de um atendimento específico, né, que é regido por lei. Doutora, uma dúvida, acho que também é a dúvida de muitas pessoas, vamos supor, a criança quando tinha 14 anos, sofria abuso, foi estuprado, quando ela completa 18, e aí ela resolve fazer a denúncia de que ela foi, como é que fica essa situação? Existe o crime? É possível de punir o autor? Com certeza, Márcio. No que tange aos crimes sexuais, a legislação criminal brasileira, ela evoluiu muito nesse sentido. Então, a gente tem lei determinando que a prescrição, ela não vai correr enquanto essa vítima não completar 18 anos. Isso aconteceu... Ou seja, vai valer com durante certeza. Todo esse tempo. Isso acontece porque em muitos casos, lá atrás, no passado, a família abafava aquele crime. Quando a pessoa completava 18 anos e tinha maioridade para poder denunciar, já estava prescrito
porque a família abafou lá atrás. Então, pensando nesse caso, essa prescrição, ela só vai correr quando a pessoa completar 18 anos. Completou 18 anos, aí ela já tem capacidade de sozinha ir na delegacia e denunciar. A gente tem inúmeros casos de pessoas que só quando saem de casa acabam procurando a DEPCA para fazer uma denúncia de um fato que aconteceu na sua infância. Isso não seria possível se a legislação não tivesse evoluído nesse sentido, né, de garantir esse direito de denúncia para essa vítima, né, que ficava muitas vezes na responsabilidade da mãe, do representante legal, e aquela mãe, aquele representante legal era conivente com o abusador. E aí nunca a denúncia chegava na delegacia. Então é perfeitamente possível, né, ser feito a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. De 18 anos, quanto tempo ela tem ainda para fazer a denúncia? Aí esse prazo prescricional, ele é calculado de acordo com o tipo penal, né? A gente imagina que de 12 a 20 anos, aí faz um cálculo. A gente já teve vítima com 29 anos que ia prescrever assim há uns 5 meses a lei, mas ela foi, denunciou e a gente conseguiu fazer o inquérito e até já houve denúncia já no âmbito processual. Que beleza. Doutora, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu sou fã de vocês, porque criança, para mim, é intocável, assim como o idoso é intocável, assim como a mulher é intocável. E, claro, cidadão, né? Cidadão é intocável quando a gente fala de crimes. Mas criança em especial, idoso em especial e mulheres em especial. Por isso que eu sou fã de vocês, de levar aí a lei, né, para proteger realmente esses menores, essas crianças, esses adolescentes que precisam do Estado, do braço do Estado, para que proteja, porque dentro de casa quem era para proteger não protege. E aí muitas vezes é o Estado que tem que assumir essa responsabilidade. E a senhora assume de uma forma muito exemplar. Viu? Parabéns. Chegando aqui, ó. Doutor, existe algum para a gente fechar já? Doutor, existe algum projeto educativo de prevenção contra abuso e violência sendo executado nas escolas? É a Maria do Socorro está falando. Bom, esse ano a gente não tem. É sempre muito importante. Muitas vezes a gente até tem a vontade, mas a gente tem 7.000 inquéritos em andamento na DEPCA hoje. Né? Então, às vezes a gente está ali afogado em tanto trabalho, mas essa atividade realmente de palestra, né, de informação, de levar a informação, é muito importante. Então, vamos esperar que para 2022 as coisas mais normalizadas já com relação à pandemia, com todas as escolas funcionando, a gente possa, né, ter um projeto assim de poder ir até as escolas. A gente recebe muitos convites nesse sentido, né, e até multiplicar mesmo, né? Para que mais pessoas, né, possam fazer esse papel, né? Porque isso é muito importante para a vítima. Encoraja, informa e faz com que ela saia daquele silêncio que na verdade é um castigo para a vítima. E Maria, eu vou te dizer, a doutora falou agora há pouco de rede de proteção. Então qualquer cidadão pode fazer parte, se sentir pertencente a essa rede de proteção. Colher informação e fazer o seu papel e cobrar, né? E cobrar das escolas, da sociedade como um todo, essa proteção do menor, da criança e do adolescente. Doutora, eu quero lhe agradecer imensamente a sua presença aqui, foi extremamente esclarecedor e as portas da Agência Brasil de Notícias estão abertas aí para a DEPCA, para o que for, para divulgar, para todos os profissionais lá da delegacia. Eu que te agradeço, Márcio. Em nome da DEPCA, eu agradeço a abertura, né, desse espaço, porque a gente consegue entrar na casa das pessoas com informação, muitas vezes tirando aquela dúvida que aquela pessoa tinha, né? Então isso é muito importante. A imprensa exerce esse papel de levar a informação, de divulgar o crime, de fazer com que os crimes sexuais parem de ser um tabu, de dizer que é necessário a gente falar sobre isso sempre, orientar sobre isso, né? E fazer com que as pessoas entendam que a orientação sexual ela é feita, começa dentro de casa, que as crianças bem orientadas, elas são menos favoráveis a ser vítimas. E eu vou dizer uma coisa que eu sempre fui criticado. Mostra a cara do vagabundo e tudo. Só que aí a gente tem um detalhe, quando a gente divulga a imagem do criminoso, do estuprador, desse monstro, a gente também está divulgando
a imagem da criança de forma, né, de forma secundária, indireta. Né? E aí por isso a gente não mostra, mas a vontade pode ter certeza que é grande, de estampar ele assim, a foto dele e mostrar o crime que ele executou. Mas enfim, são nossas leis, vontade não falta de fazer justiça, mas a gente conta com o apoio de todos, de toda a sociedade, para que esses crimes sejam cada vez mais divulgados, né? Sejam denunciados. Número, doutora, para fazer denúncia, contato, sei lá, de que forma a população pode fazer essa denúncia? Bom, a gente recebe denúncia de vários canais, 190 se for um flagrante, a Polícia Militar faz essa condução, 3656-8575 é o número do plantão da DEPCA, que é 24 horas, são 5 delegados atendendo em 5 plantões, Disque 100 e Disque 181 no caso de pessoas que queiram se denunciar, mas não queiram se identificar por alguma razão, que vai isso não seja, né? Exatamente, que isso não seja empecilho, né? Porque quem cala e silencia acaba colaborando aí com esse abusador para que ele perpetue essas agressões, e não é isso que a gente quer. Perfeito. Muito obrigado. Olha, tem pessoal falando aqui em off, né? Depois a gente passa para ela essa informação. Mas, doutora, quero lhe convidar para esse coffee break aqui, fornecido pela Isa Padaria. A Isa Padaria, que é parceira aqui do nosso podcast Papo Reto, né? Uma padaria fantástica. A senhora gosta de Tucumã, doutora? Eu adoro. Olha aí, ó. Tem tapioca com queijo Tucumã, tem um pãozinho com Tucumã e queijo, um caboquinho, um x-caboquinho, tem tapioca, tem bolinho, tem tudo de melhor. Tem até um mingauzinho hoje aí, ó, mingau de milho, né? Maravilha. Então, quero mandar um abraço aí para o Matheus, para o Raoni, que são os comandantes da Isa Padaria, que fica ali no Aleixo. Inclusive, está na tela o Disque Delivery, né? Você pode ligar, pode pedir o seu café, refeição, né? Através do delivery. Então, tá aí, tá me dando até água na boca já esse café, ó, esse coffee break. Obrigado, Raoni, obrigado, Matheus. Tem também os outros parceiros aqui na tela. Pode soltar aí os parceiros que estão aqui com a gente no podcast Papo Reto. A Dara Produções, que aí fornece equipamentos, todo o suporte para os grandes eventos aqui do nosso estado. Maná Delivery, um abraço. Renison, para você, que fornece aí um sanduíche artesanal delicioso. Fica ali em frente ao Santa Júlia. Auto Rodas, também é parceiro aqui do nosso podcast. Temos também outros parceiros, Sede por Vidas. Aí, um abraço pro Igor. Também temos Outlet da Tropa, o Borges, tá inclusive devendo minha camisa do Flamengo, hein? Eu cobro mesmo. Te prometeu uma camisa do Flamengo. Qual é o time que a senhora torce, doutora? Vasco. É Vasco? Pronto. Tá tudo certo. Aqui o espaço é democrático. Coyote Suspensões, o Bruno, meu parceiro. Valeu, Bruno. Obrigado pelo carinho e pelo apoio. Chefão Barbearia, cadê o Chefão Barbearia aí no nome do Robson? É o Robson que faz todo o visual desse que vos fala aqui. Grande Robson, obrigado pela parceria, que também tem a Parintins Burger. A senhora gosta de hambúrguer de tambaqui? Nunca provei. Nunca provou, doutor? Não. Então lhe convido aí na Parintins Burger, que fica ali na principal do conjunto Juricaba. Torce para o Garantido ou Caprichoso? Garantido. Garantido. Então você vai pedir lá, pode falar que, olha, o Márcio disse aqui, Robson, para eu vir comer um sanduíche do Garantido de tambaqui. Aí ele vai fazer um sanduíche para a senhora especial. Poxa. Olha aí, ó, maravilha, né? Valeu, Robson, obrigado pelo carinho e pelo apoio. A todos que estiveram com a gente até agora, um grande abraço, muito obrigado, gratidão pelo carinho e pela audiência de sempre. Estamos finalizando o podcast Papo Reto desta terça-feira. Quinta-feira a gente está de volta com mais um entrevistado. Depois eu pergunto da produção, mas fique ligado, fique por dentro de tudo que acontece no mundo, no Brasil, no Amazonas, aqui em Manaus, através da Agência Brasil de Notícias. A todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.